Em qualidade da educação, o papel da educação tem muito a ver com a equidade, ou seja, equalizar um pouco as chances e oportunidades para as pessoas que vêm de diferentes classes sociais, de diferentes regiões do Brasil, né? Porque a gente sabe das terríveis consequências de países ou sociedades que aprofundam a inequidade econômica e educacional, porque uma alimenta a outra. Agora, muitas vezes a gente pensa que para gerar equidade na educação, a gente precisa de uniformidade, ou seja, todo mundo aprendendo a mesma coisa ao mesmo tempo no Brasil inteiro, no mesmo dia, na mesma semana, que é um pouco como a gente tem tratado a educação, né? Que é um pouco, muitas vezes, como as pessoas pensam até na base curricular, é que agora finalmente todo mundo vai aprender a mesma coisa do Acre ao Rio Grande do Sul, no mesmo dia, com a mesma prova e tudo mais. E esse é um sonho muito antigo, né? Essa ideia de que a gente vai ter um bloco de conteúdo que vai... Essa é uma ilustração de 1899, de um ilustrador francês, como ele imaginava a educação no ano 2000. Então vocês podem ver que essa ideia de que você põe os livros nessa máquina mágica e ela transmite o conteúdo para a cabeça dos alunos, né? E vocês estão visitando o Vale do Silício hoje e vocês vão ver que muitas startups, muitas empresas ainda têm essa ideia de que elas têm um conteúdo que elas, com jogos, com personagens engraçados e não sei o que, elas vão enfiar o conteúdo na cabeça dos alunos, né? E isso é uma ideia que começou há muitos anos atrás. Essas são máquinas pré-digitais, né, de máquinas de ensinar. Então, máquinas que pegam o conteúdo e... Essa é uma máquina que foi desenhada na década de 50, essa na década de 20, é uma máquina que faz pergunta para o aluno, se o aluno acerta, ele vai para a próxima pergunta, se ele erra, ele tem que refazer a pergunta e tal. Isso tudo pré-digital. Então, essa tecnologia para entregar o conteúdo, né? E hoje, se você olhar muitas startups no Vale do Silício, elas fazem exatamente isso, só que com uma roupagem mais moderna, né? A gente tentou fazer isso também com a televisão. A gente vai dar aulas pela televisão e colocar essas máquinas na sala de aula. Agora, historicamente, a gente vê nos últimos 10 anos todas essas iniciativas de entregar conteúdo para os alunos, essa ideia de um vídeo que substitui o professor e de perguntas que o aluno testes no computador e tal, todas essas fracassaram. Então, essa, por exemplo, é uma das maiores empresas que faz isso, que é a Amplify, que tinha recursos ilimitados praticamente para fazer isso. Eles criaram tablets que eles venderam para centenas de escolas com conteúdo e tudo mais, mas não funcionou, porque a ideia é que eles estavam chamando de educação personalizada o paradigma do século XIX, que é aquele que eu estava mostrando da ilustração, que é de entregar conteúdo. Então, tem um professor, a gente filma a aula dele, ou faz um filme, um show de slides e tal, para a cada 5 minutos, faz uma pergunta de múltipla escolha para o aluno. Se o aluno acertar, ele pode continuar. Se ele errar, ele tem que assistir o vídeo de novo e tal, que é exatamente o que se fazia há 60 anos atrás. Então, a gente tem visto agora a percepção das pessoas que esses sistemas que são chamados de educação personalizada, e que às vezes falam, a gente pode substituir o professor, a gente pode... que isso não tem funcionado como as pessoas têm pensado. Porque o bom professor, ele é fundamental na sala de aula. Claro que esses recursos de vídeos e tudo mais, eles podem ser usados como complemento à aula e tudo mais, mas não tem milagre na educação, né? Assim como na saúde, não tem o médico robô que vai entrar lá e operar o paciente, que nem naquele desenho dos Robinsons, né? Não tem milagre. Saúde e educação são campos onde você precisa de gente bem treinada fazendo o trabalho. E as pessoas muitas vezes aqui falam, mas a inteligência artificial está há pelo menos 15 anos de conseguir entender como uma criança aprende, a não ser coisas muito básicas, por exemplo, aritmética, soma, adição, soma, subtração, essas coisas. Isso a gente consegue criar algoritmos que entendam o que o aluno está fazendo, porque é muito simples, mas você começa a ir para
tópicos em biologia, em ciências, em redação e tal, o que a gente tem de inteligência artificial não consegue entender isso ainda, né? Então, acho que vocês estão visitando aqui, é importante também saber que aqui tem muito marketing e muitas coisas que as pessoas falam, mas é inteligência artificial, mas é educação personalizada, mas muitas vezes ninguém testou isso, ninguém testou com crianças, ninguém testou além de soma, subtração e coisas muito simples, né? Bom, outro problema é que tecnologias que exigem autodidatismo, elas não ajudam os alunos que mais precisam. Então, se você tem um sistema que o aluno precisa ser autodidata, precisa ter disciplina, precisa sentar e assistir um vídeo sem distrações e tudo mais, o aluno que já passou pela escola, que foi para uma boa escola, que tem pais que ajudam em casa e tudo mais, ele até consegue fazer isso. Então, um aluno de classe média, que está numa escola razoável. Agora, o aluno que está lá na periferia, vai ter muito problema com isso. Eles têm pesquisas inúmeras mostrando que quem se beneficia, por exemplo, com os cursos abertos, MOOCs e todos esses sistemas, são os alunos que já passaram pelo sistema e já aprenderam essas habilidades metacognitivas, né, de monitorar o próprio aprendizado, de atenção, de concentração, de disciplina, de foco e tudo mais. E quem não passou por essa experiência não consegue consumir esses materiais, né? Então, esse é um problema que as pessoas perceberam ultimamente, que as pessoas começaram a falar, e eu vejo muito isso no Brasil, por exemplo, agora teve um rumor, uma ideia de que o 40% do ensino médio ia poder ser online, né, que vocês viram. Do meu ponto de vista, isso é absolutamente desastroso, porque toda pesquisa que a gente sabe que existe diz o aluno que não tem essas habilidades metacognitivas de disciplina, etc., etc., ele não consegue consumir esses materiais online, né? Então, no Brasil a gente tem esse pensamento mágico, assim, a gente quer mudar o ensino médio, mas a gente não quer gastar o dinheiro que isso necessita, a gente não quer formar os professores, tal, a gente quer fazer assim, daquele jeito mágico que você escreve uma lei e miraculosamente as coisas acontecem, né? Então, as pessoas começam a perceber que não vai funcionar. E falam, então vamos fazer online, né? E isso é exatamente a resposta errada para o problema. Quer dizer, se você quer fazer uma reforma grande, você precisa investir nessa reforma. Não adianta falar que o que a gente não sabe como fazer, vai fazer online, né? Os recursos online são úteis, são importantes, tem uma série de usos comprovadamente positivos, tal, mas não é um dos usos que a gente sabe que não é bom, é para você pegar o aluno de uma escola pública de periferia que não tem essas habilidades e jogar ele na frente de um computador achando que ele vai magicamente aprender o que ele não consegue aprender nem com um professor na sala de aula, né? Bom, então isso é uma coisa que eu queria falar para vocês. Outra coisa, rapidamente, é falar um pouco sobre o trabalho que a gente faz no Movimento Maker. Muitos de vocês vêm de escolas, de colégios ou de universidades que talvez estão pensando ou estão fazendo essas coisas. Então, Movimento Maker, em educação, eu tinha falado antes sobre tecnologias de ensinar, né, essas máquinas e tal. E o Movimento Maker eu coloco na categoria de tecnologias para explorar. Essa é a linguagem Logo, que talvez vocês conheçam. Então, é um uso diferente de tecnologia, que não é para ensinar um conteúdo pré-determinado, mas é para você dar a tecnologia para o aluno para que ele crie coisas, crie programas, invenções, música, vídeo e tudo mais. Então, é um outro tipo de tecnologia. Sempre quando eu falo isso, eu falo, é muito importante quando você pensa em tecnologia para educação, em dividir em dois campos. Tecnologias de ensinar, que são as coisas de transmitir conteúdo, de otimizar a sala de aula mais tradicional, que são importantes também, não é que elas não são importantes, e tecnologias para explorar, que são essas tecnologias para a criação, né? Bom, a gente tem um programa aqui já há 8 anos, chama Fab Learn, e é um programa que está já em 20 países, e agora que eu falei do projeto Sobral, que é o principal no Brasil, e a gente tem laboratórios e fellows e projetos em vários países e tal, e se vocês estiverem interessados nisso, por favor me mandem e-mail e a gente pode conversar mais sobre isso. A gente tem um projeto grande com o SESI de Santa Catarina também, a gente tem formado formadores do SESI e de outros colégios brasileiros também aqui desde o ano passado, e já vieram acho que 40 pessoas do SESI de Santa Catarina,
aqui para as formações que a gente faz, e eles estão virando um polo no Brasil mesmo de qualidade e formação no movimento negro. Mas só alguns exemplos de o que pode ser diferente quando as crianças trabalham com o movimento negro. Então, por exemplo, essa é uma aula, é uma unidade, uma sequência didática aqui do distrito de Ravenswood, que é aqui, aqui perto de Palo Alto, é um distrito público, com 99% dos alunos de minorias étnicas, negros ou latinos. Tá? Então não é uma escola da rica Palo Alto, é do outro lado da estrada, que é uma... Assim como no Brasil a gente tem esses contrastes, a gente tem isso aqui também nos Estados Unidos. Então, como funciona essa unidade integrada? Bom, antes o professor de inglês dava sua aula, o professor de artes dava sua aula. Tá? Então a gente colocou o professor de inglês, de artes e o professor maker para sentar junto e desenhar uma unidade integrada, que a gente chama. Então, o aluno começa escrevendo um conto, uma história na aula de inglês. Ele vai para o laboratório maker, ele transforma aquele conto em um algoritmo, né? Então, por exemplo, personagem X falou tal coisa, o cenário mudou, o personagem Y falou tal coisa. Tá? Então você pode transformar a história numa sequência de comandos. Né? Depois eles vão para a aula de arte e criam os cenários e todos os apetrechos. E no fim, os robôs representam uma peça de teatro, vamos dizer assim, que é aquele conto. Né? Então, em vez de você escrever um conto e lá ler na frente ou ficar na gaveta do professor, os alunos criam um conto e programam robôs para representar o conto para os outros. Então, é uma unidade interdisciplinar com artes, não é nem de STEM, né, de ciência ou matemática, é de humanas, de arte, mas vocês podem imaginar a diferença que faz para o aluno ele escrever um negócio e ir parar na gaveta do professor, ele escrever e fazer um evento na escola onde os robôs vão representar o conto que ele escreveu. Um outro exemplo é numa escola aqui perto também, que os alunos tinham essa unidade sobre a Renascença, né? O Leonardo da Vinci na 7ª série. Então eles aprendiam, ouviam falar sobre Leonardo da Vinci, sobre a Renascença, sobre Florença e tudo mais. E daí a professora de História, trabalhando conosco, desenvolveu essa unidade das máquinas de Da Vinci. Então, em vez de só ouvir falar sobre a Renascença, os alunos tinham que escolher uma das máquinas de Da Vinci, recriar essa máquina na cortadora laser e sugerir mudanças e melhoramentos até para a máquina de Da Vinci. Depois eles apresentaram isso numa grande feira que tem aqui nessa região, que é a Maker Faire. Né? Então, uma aula de história completamente diferente, integrada com engenharia. Né? E vocês também podem imaginar quanto que esses alunos estavam, a diferença para eles. Né? Esse é um outro tipo de uso. Por exemplo, a gente ouve muito falar que as escolas do Brasil não têm laboratório de ciências. Né? Então, essa escola que tinha um laboratório maker, o professor de ciências e o professor maker acharam na internet esse kit de microscópio, compraram as lentes de plástico, cada microscópio custou $5, criaram esses kits para todos os alunos, cada aluno recebeu um microscópio e decorou do jeito que quis, fez um microscópio dele, pessoal, pôs na mochila e foi para casa, para a sua comunidade, recolher dados, né, com telefone ou com uma câmera. Eles podem tirar foto das coisas do microscópio. Então, um microscópio de $5, que em vez do aluno ter 5 minutos a cada mês no laboratório de ciências, olhando lá uma coisa e dando lugar para outro aluno, ele tem o próprio microscópio que ele pode levar para casa, fazer projetos. O professor de ciências ou a professora de ciências tem uma latitude muito maior do que ele ou ela pode fazer na sala de aula, porque agora os alunos têm um instrumento científico, assim como eles têm um lápis, que eles podem escrever uma história, agora eles têm um microscópio que eles carregam na mochila, então vocês também imaginam. Bom, queria falar rapidamente dos métodos que a gente usa para pesquisa em espaços maker. Claro que não faz sentido você fazer todo esse trabalho e fazer pesquisa com testes ou com papel e caneta. Então a gente desenvolveu uma série de métodos para pesquisa. Por exemplo, isso que vocês estão vendo aqui, vou mostrar daqui um minuto. Esse é um sistema de eye tracking, ou seja, a gente consegue aqui, é uma espécie de um óculos que a gente dá para os alunos,
e a gente consegue ver onde eles estão olhando. Vocês podem ver aqui a bolinha. Então esses são dois alunos, um olhando aqui, outro olhando ali, a bola verde e azul. Então com isso a gente consegue fazer estudos de como os alunos estão colaborando, como eles estão criando, onde eles prestam atenção quando eles estão criando uma coisa física, né? E a gente faz isso também com detecção de gestos e ações. Então, por exemplo, aqui você tem duas alunas que estão criando um sistema de engrenagens que é parte de um estudo que a gente fez. E a gente usa um sistema de detecção de gestos que consegue ver, que vocês vão ver lá ampliado daqui a pouco, o que as alunas estão fazendo, os gestos que elas estão, se elas estão paradas, se elas estão mexendo, onde elas estão trabalhando, enfim, e a gente tem todos esses dados e a gente faz isso para vários e vários alunos. Então, por exemplo, esse é um grupo de expert makers, né, makers com muita experiência e makers iniciantes. Então aqui aqui a gente faz esse mesmo estudo que vocês estavam vendo antes, de olhar os gestos, e a gente vê que padrões que existem nos experts e nos iniciantes, né, e como eles são diferentes e tal. Isso tudo é automaticamente coletado por esses sensores, essas tecnologias que a gente desenvolveu aqui. E daí tem coisas interessantes que a gente descobriu, por exemplo, quando a gente olha esses padrões, uma das coisas interessantes é que os alunos mais ativos foram os que aprenderam mais quando a gente testou antes e depois, né? E os alunos mais passivos, que estavam de braços cruzados, que não estavam participando muito, aprenderam menos. Mas o mais importante desse estudo não foi tanto... Porque é um pouco... a gente não é tão surpreendente que o aluno mais ativo aprendeu mais, né? Mas a predição mais precisa de aprendizado não foi nem atividade e passividade, mas foi quantas vezes eles alternam entre atividade e passividade. Ou seja, o aluno que é sempre ativo, ele aprende menos do que o aluno que alterna entre atividade e passividade. Ou seja, os alunos mais experts, os expert makers, que vocês viram lá aqui, eles não ficam o tempo todo mexendo nas coisas. Eles mexem e eles param. Depois eles voltam a mexer e eles param. Então. E quando a gente olhou esses dados, a gente viu que o mais importante nas atividades maker não é você ficar mexendo o tempo todo, fazendo tentativa e erro, vendo o que funciona aleatoriamente. Os alunos que aprendem mais são aqueles que mexem e analisam o que eles fizeram, entendem por que funcionou ou não funcionou, e daí voltam para a construção para consertar o que eles fizeram. Então isso é muito importante, por exemplo, quando você treina professores maker, porque muitas vezes eu vou na escola e falo, meus alunos estão aprendendo muito, porque eles não param de mexer em tudo. A gente fala, não, isso não quer dizer que eles estão aprendendo, eles podem só estar aleatoriamente buscando uma solução, mas não aprendendo os princípios de ciência e de engenharia que estão envolvidos naquilo. Então, a gente ensina os professores, por exemplo, a olhar, seus alunos estão refletindo sobre o que eles fazem, eles mexem, daí eles param, quando eles param, eles estão refletindo, eles voltam e consertam as coisas. Então, tem padrões produtivos nesse aprendizado hands-on, mão na massa, que a gente tem descoberto com essas novas tecnologias também. Então, essa ideia de que o melhor preditor de aprendizado foi quantas vezes os alunos alternaram entre atividade, o fazer e o refletir, né? Que é uma coisa que muitas vezes a gente não olha nesses ambientes. Enfim, então esse é só um pequeno recorte, né, dessas coisas que a gente tem feito aqui.